Conversas de Sucesso. Apresentação: Rogério Mendelski. Bom dia, ouvintes. Estamos começando mais uma audição do nosso Conversa de Sucessos, aqui na frequência de 101,3. Estamos também no site radioguaíba.com.br. Nossa equipe de trabalho hoje, na Central Técnica e na mesa de áudio, o Geórgio Latino Brum, o Luciano Pepão Vargas, o Cleiton Lopes e o Jefferson Gomes. A produção do programa é do Otto Bedi, a gerência de jornalismo do Rafael Sequim e a direção-geral Claudinei Girotti. Hoje nós vamos tratar de um assunto que é muito atual. Nosso convidado de hoje é o Paulo Miguel Borromolets, gestão de exportação, logística internacional e professor de comércio exterior. Profissional com mais de 40 anos de experiência comercial e operacional em comércio exterior, normas e procedimentos aduaneiros e logística internacional. E nunca esteve tão atual, tão na boca do povo, como comércio internacional, tarifas, etc. Agora como o tarifaço do Donald Trump. E eu acho que podemos começar com esse assunto aí. Paulo Miguel, grande alegria em te receber. Rogério, bom dia. Eu que agradeço a oportunidade, agradeço muito a gentileza e carinho de vocês, né? E o objetivo da gente estar aqui, a gente sabe que muitas empresas, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, estão sofrendo demais com essa questão do tarifaço americano. Uma coisa que ninguém esperava, né? Sim, eu ontem, até por coincidência, eu vindo no voo para Porto Alegre, vindo de Belo Horizonte, eu vim sentado do lado do advogado de uma empresa aqui na região, na área de Madeira, falando que vão entrar em férias coletivas, né? Eu fiquei preocupado com isso, porque 85% das vendas deles são destinadas aos Estados Unidos. E o que a gente percebe é que tem assim, as empresas de uma maneira geral, no Rio Grande do Sul, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, estão aguardando uma ação do governo brasileiro e um eventual, né, retrocesso do governo americano, o que nós não acreditamos que vá acontecer num curto espaço de tempo por uma série de coisas. Mas existe uma alternativa corporativa que a gente fala, ou seja, existe formas de você trabalhar que você consegue minimizar significativamente o impacto disso na sua empresa, né? Se você é um exportador para os Estados Unidos. Eu queria só num breve momento fazer uma reflexão rápida aqui sobre a atual situação do comércio mundial. Por favor. Porque o mercado ele mudou muito, né? Assim, eu mesmo sou uma pessoa que estou há 40 anos no mercado e ao longo desses anos todos, dessas décadas, a gente percebemos como que as coisas mudaram. O comércio internacional não é mais como era antigamente. Esse processo aí que o Trump tanto reclama da desindustrialização, da globalização, que fez com que hoje, né, há 25 anos atrás, 35% do comércio mundial, só 35%, ou seja, de cada 3 operações de venda e compra, eram feitas entre as chamadas intercompanies, entre empresas do mesmo grupo, né? Matriz filial, subsidiária, controladora. Hoje, pelo levantamento da ANTACT, né, que é o órgão da ONU, né, para desenvolvimento e comércio internacional, tem-se a estatística que 80% do comércio internacional ele é feito entre empresas do mesmo grupo, né, empresas transnacionais. O que é isso? A Nike, que é americana, produz os tênis dela na China. A Lacoste, francesa, produz as camisas delas no Peru, né, e distribui para a América toda, né, América do Norte, América Central, etc. Ou seja, não existe mais aquela figura da empresa sediada num país com produção ali. O que isso significa que tem interesse e impacta na gente? Como 80% do comércio mundial ele é intercompany, ou seja, empresas do mesmo grupo, a própria Apple que produz o celular dela, iPhone, na China e vende para o mundo todo e assim sucessivamente, essa cadeia de suprimentos, existe uma inter-relação muito grande, né? Ou seja, uma interdependência entre os países que permite aos grandes mercados consumidores, como é o caso dos Estados Unidos e Europa, mas principalmente os Estados Unidos, que é o maior comprador do mundo, a ter assim, um poder, né, uma bala na agulha, né, um poder de fogo muito grande no sentido de criar restrição. Porque hoje os Estados Unidos ele pode não produzir praticamente nada em termos de industrialização como era 30 anos atrás. Perfeito. Mas ele tem um mercado consumidor. Claro. Então isso é muito importante para todo mundo. Então, e está afetando a todos, né? Essa guerra hoje em dia ela é muito mais comercial, né? A interferência, né, de um país dominante ele se faz muito pela capacidade de compra dele, né?
E existe uma alternativa que está todo mundo muito preocupado com essa situação, mas que as grandes empresas já no Brasil não serão tão afetadas. Aqui no Sul mesmo você tem várias grandes corporações como a Gerdau, que possuem unidades de produção nos Estados Unidos e em outros países, mas os pequenos e médios são muito afetados. E como que você pode trabalhar isso? Quando você começa a entender um pouquinho do mercado americano, você vê que assim, a legislação federal americana, ela rege ou regulamenta os processos de importação, sim. Ou seja, toda mercadoria vendida para os Estados Unidos, ela tem que passar por um processo de liberação e tributação que ele é regido nacionalmente. Mas é aí que entra a alternativa, né, que a gente está aqui oferecendo para várias empresas, que a legislação, o chamado sales tax, né, a legislação para a revenda de mercadoria, ela é estadual, né? E o que acontece? Alguns estados americanos, são 50 estados, a legislação é bem diferente dos outros. Delaware, South Dakota, Flórida, são estados tidos como, né, entre aspas, paraísos fiscais. Como assim paraíso fiscal? Não é que não haja tributação, mas, por exemplo, Delaware e South Dakota são estados que se você tiver uma empresa registrada nesse estado, mas operar comercialmente sem ter uma estrutura nos Estados Unidos e a mercadoria não passa por lá, ela não tem tributação na revenda. Então, o que pode ser feito legalmente? Não existe nada de irregular nessa operação perfeitamente legal. Hoje, você consegue abrir uma empresa nos Estados Unidos com menos de $2 mil. Você pode abrir uma empresa registrada ela em Delaware ou em South Dakota, daqui do Brasil, você não precisa ir lá, né? Isso aí é uma coisa que já está se espalhando no Brasil, né? Uma coisa que as grandes empresas já sabem disso há muito tempo, já tem estrutura montada nesse sentido. E aí você pode vender da sua matriz aqui no Brasil, por exemplo, uma empresa de madeira, uma empresa de madeira que chame Madeireira Rio Grandense. Estou inventando um nome hipotético, tá? Peço desculpa se foi coincidência com algum nome. Mas a Rio Grandense Madeireira do Rio Grande do Sul abre a Rio Grandense Madeireira USA, uma LLC. LLC é uma empresa de responsabilidade limitada nos Estados Unidos, que você faz isso a partir do Brasil, com valor inferior a $2 mil, o registro, ou seja, coisa em torno de 10, 11 mil reais, você abre uma empresa lá em coisa de 7 dias a 10 dias, sem precisar ir até lá. Existem empresas específicas que oferecem esse tipo de trabalho. E aí você passa a vender da sua matriz aqui no Brasil para a sua filial nos Estados Unidos. Você não vai deixar de atender o seu cliente regular, que você já o atende há tanto tempo. Mas ele vai deixar de ser o seu comprador do Brasil. Ele não vai ser mais o importador nos Estados Unidos. Você vai vender para você mesmo, né, ao valor que você achar correto, né? O que vai acontecer nessa situação? Vai ter uma transferência de receita. Se você ontem fazia uma exportação que valia, por exemplo, $100 mil, né, aquele seu embarque, aquela sua venda, você vai passar a fazer uma exportação para lá por $50 mil, por $40 mil. Ah, mas isso é subfaturamento. Não, não é. Porque é uma transferência de receita. Você vai vender a mercadoria e o seu lucro apurado, ele vai ficar na sua empresa americana, porque ela vai vender no mesmo valor que você vendia antes, né? Se você antes vendia por $100 mil para o importador final, ele vai continuar recebendo a mercadoria pelo mesmo valor que era vendida, só que ele não vai importar mais. Você vai vender para você mesmo, a sua filial nos Estados Unidos vai pagar a matriz brasileira e essa filial nos Estados Unidos é que vai revender a mercadoria já nacionalizada para o comprador final. Aí a mercadoria mesmo, real, física. Sim, a mercadoria final. A mercadoria física, fisicamente, eu agradeço a sua pergunta, Rogério, o processo é o mesmo. Ela sai do Brasil, sai do Porto de Rio Grande, sim, claro, pois é. Vai, por exemplo, para Nova York. Imagine que o seu cliente está em Chicago. Então ela vai para Nova York, vai subir ferroviário fisicamente para Chicago, né, Chicago Ramp, vai ser lá e lá ela vai ser entregue para o importador. Este processo físico, logístico, ele continua sendo o mesmo, ele não vai mudar nada. Mas aí não tem tributação, então? Não, veja bem. A tributação americana, ela vai ocorrer da mesma forma. Tá? Ela vai ocorrer da mesma forma. 50%, 40 mais 10, né? Se você não está na lista de exceção, você vai pagar os 50%. Imaginemos que não esteja. Só que você não vai, no processo de venda, como você é o importador, ao invés dela ser vendida a 100, ela vai ser vendida por 50, por 40, por 30, enfim, cada caso é um caso. Tá?
ela vai ser vendida por um valor menor, bem menor do que era antigamente. Isso vai reduzir o impacto tributário. Aí que entra a importância de você ter empresa registrada lá num estado que não tem o sales tax. Por quê? Senão você troca 6 por meia dúzia. Porque os Estados Unidos, o sistema tributário americano, né, para a grande maioria dos estados, é o que até o Brasil está entrando no processo de ser uma cópia desse modelo americano. Porque a tributação é apurada pelo seu movimento bancário e não, porque no Brasil até hoje a Receita Federal apura o quê? Pelo valor declarado versus, né, quem vendeu declara e quem compra declara, né, em termos de faturamento. Lá não, é pela sua movimentação bancária. Então se a mercadoria entrou, por exemplo, por 100 e você vendeu por 100 lá, independente do estado, você teoricamente não tem tributação. Agora, se ele entrou por 40 e você vendeu por 100... essa diferença de 60, ela entrou por 40 mil, você pagou 50% sobre 40 mil. Mas na hora que ela entrar por 40 e você vender por 100, esse 60 vai ser tributado no sales tax, né, no valor de venda. Então não vai adiantar, você só trocou o imposto. Claro, mas... Agora, se você tiver registrado uma LLC num estado que é um benefício fiscal, você foge da segunda parte. Então isso vai, assim, não vou dizer que você vai zerar, mas você vai reduzir significativamente o seu aspecto tributário. Então nós estamos levando essa ideia, esse conceito. Claro que existem uma série de detalhes sobre isso. Assim. É interessante que a maioria, por exemplo, não sabe dessa, digamos, entre aspas, guerra fiscal, vamos dizer assim. Os benefícios que um estado tem, que o outro não tem. Eu vou te dar um exemplo que me foi contado pelo CEO da Taurus aqui. Eu conheci a fábrica da Taurus na Flórida. Eles foram para a Geórgia agora. Por essa questão, provavelmente, né? A Taurus, ela é uma empresa que, assim, ela já está há muitos anos com essa unidade dela, que ela embarca o armamento dela vendido pelos Estados Unidos. Eu não sei se é o principal mercado dela, mas é um mercado, assim, muito importante para ela. Eu acho que é um do maior mercado. Pelo consumo. Tanto que eles estão transferindo alguma coisa para lá, daqui para lá, né? A informação que eu tenho, né, em termos de mercado, é que eles embarcam o armamento que é vendido lá desmontado, né, e ele é montado na unidade deles lá, né? Esse processo que eu estou, né, comentando com vocês é o que se chama de onshore, né? Existe a offshore e a onshore. É só um conceito. Offshore é quando você monta uma empresa especificamente pelo aspecto financeiro num paraíso fiscal, como Ilhas Caimã, Ilhas Jersey, Suíça, né, como era muito comum nos anos 80, né, tantas empresas brasileiras com unidade em Lugano, na Suíça, por exemplo. Aí se chama de offshore, porque ela está fora do país de compra ou do país de venda. A onshore, que é o que eu estou explicando aqui, ela está dentro dos Estados Unidos, no próprio país de destino da mercadoria. Ela é uma filial sua lá dentro, então se chama onshore. Só que ela vai estar registrada num estado, né, onde não existe aplicado. Existe um valor pequeno anual que você paga para aquele estado por ter empresa registrada lá. Mas ela não tem a incidência do imposto de venda se a mercadoria não passou lá nem na entrada, nem na saída, e não existe uma ação física naquele estado. Isso é legislação estadual americana, então é muito importante isso. Eu tive uma empresa nos Estados Unidos de 2017 até 2022, só que a minha empresa era em Massachusetts, ou seja, não tinha nenhum benefício, ela estava registrada lá por outros motivos, né? Porque assim, muitas empresas brasileiras de médio porte, como uma que eu trabalho atualmente nos últimos 3 anos e meio, uma empresa de médio porte, ela tem uma unidade nos Estados Unidos, mas não pelo aspecto fiscal, mas pela necessidade de pronta entrega, né? Porque isso é uma coisa muito importante, né? Às vezes você tem um preço competitivo, mas o seu consumidor americano não está disposto a esperar 30, 35 dias até acesso à mercadoria, porque entre ele fazer o pedido, você conseguir a reserva junto à companhia marítima, cumprir todos os prazos de deadline de carga, enfim, procedimentos, né? Estamos falando de logística. De logística, isso. Eu digo assim, mas uma coisa impacta na outra. Você tem todo um processo pré-embarque aqui que você gasta no mínimo 10, 15 dias entre fazer a reserva e fazer o embarque. Depois, a partir do Rio de Janeiro ou Santos, são 15 a 20 dias para chegar nos Estados Unidos. Daqui de Rio Grande, um pouco mais, pelo menos uns 5 dias a mais. Você não tem embarque para os Estados Unidos saindo daqui do Rio Grande, do Porto de Rio Grande, com menos de 20, 25 dias até um porto da costa leste. Isso. Mas o tempo anterior e a liberação lá, você está falando de 35, 40 dias. Então, muitas empresas optaram por abrir uma filial nos Estados Unidos, né, uma onshore, não pelo aspecto fiscal, mas pelo aspecto logístico. Né? Isso, que é o caso de onde eu trabalho, mas que também pode ser associado a um aspecto fiscal.
Esse do aspecto fiscal, que é né, a ideia que nós estamos levando para que ninguém entre em férias coletivas, para que a gente possa eventualmente reduzir, né, a quantidade de demissão, a empresa lá não precisa existir fisicamente. Ela é uma empresa única e exclusivamente documental, né? O endereço fiscal da filial lá será no próprio escritório de contabilidade, né? Eu represento uma empresa, não vou falar o nome aqui por questão de propaganda, mas de uma empresa americana. Qual é o... A St. Joseph, né? Que é uma empresa americana que tem escritório em São Paulo, tem escritório no Uruguai. Então, empresa que tu representas. Que eu represento aqui. E essa empresa americana, né? Ela pode abrir uma unidade sua em South Dakota, em Delaware, que é muito comum, na Flórida, que são locais. Você não precisa nem ir lá. Você abre a empresa a partir aqui do Brasil, né? Abrindo a empresa, se registra essa abertura em 10 dias estaria pronto, né? E a única coisa que vai ser necessária, que é muito interessante para você, é ter uma conta bancária lá também, que você não precisa nem utilizar um banco americano, você pode utilizar o próprio Banco do Brasil, por exemplo, que tem unidade lá, o Bradesco tem unidade lá. E aí o que vai acontecer? É importante você ter a visão do processo. A matriz aqui, né, no Rio Grande do Sul, por exemplo, vai vender para a própria filial dela nos Estados Unidos. A filial dela vai trocar a documentação, nem trocar, porque você vai fazer as duas documentações aqui. Uma para a sua filial e outra que vai ser da filial que recebeu e desembaraçou, liberou a mercadoria nos Estados Unidos, né? E vai revender já a mercadoria nacionalizada. Já dentro dos Estados Unidos. Dentro dos Estados Unidos. Mas essa documentação sai do Brasil, né? Você vai mandar a documentação para o seu cliente final nos Estados Unidos, daqui pelo preço real da mercadoria. Só que o seu cliente final não vai poder mandar esse dinheiro para você. Por que não vai? Porque na hora que você faz uma exportação aqui, você tem um valor de venda. Sua mercadoria, né, não é uma commodity, não é tabelada, né? Esse pagamento do cliente final vai ser feito para a empresa americana, para a sua filial lá. E a sua filial é que vai pagar o Brasil. Né? É muito importante entender isso. Pois é, essa operação é importante. E eu já estou lhe propondo o seguinte: eu tenho uma pequena empresa, mas eu exporto aqui no Vale do Sapato, o setor calçadista aqui está extremamente afetado. Está muito afetado. Mas eu quero me desembaraçar, eu preciso continuar mandando. Tudo que eu produzo, eu mando para o meu cliente nos Estados Unidos. Mas como é uma empresa média, pequeno-média, ele pode usar essa operação. Sim. Procura a sua empresa. Ele deve isso. O que nós faremos? O que ele tem que fazer? Primeiro, é muito importante ressaltar isso. A pessoa, porque às vezes as pessoas têm essa preocupação, mas eu não tenho visto para os Estados Unidos, eu nunca fui lá, eu vendo lá através de um representante lá. Não preocupa com isso. Você vai abrir a empresa nos Estados Unidos a partir daqui do Brasil. O escritório de São Paulo, da empresa em São Paulo, vai abrir a sua empresa lá, né? Aí você vai passar a ter um ENS, né? O equivalente nosso ao nosso CNPJ. Você vai ter um mas qual que é o endereço? Eu vou precisar alugar sala lá, vou precisar alugar armazém, vou precisar alugar galpão, contratar funcionário, nada. Tudo virtual. Tudo virtual e documental, vamos dizer assim. Claro, a empresa não existe fisicamente. O escritório fiscal dela lá vai ser o escritório da contabilidade. Mas que vai importante abrir. Que ela tenha a sua presença, a sua PJ lá, vamos dizer assim. Ela vai ter um CNPJ lá, um ENS, ou Tax ID, como a gente fala aqui. Aí ele vai ter um CNPJ lá, o endereço fiscal da empresa vai ser a própria empresa de contabilidade lá para efeito de correspondência, notificação da Receita Federal Americana, que é o IRS, né, o IRS, vai receber informação e tudo. E essa empresa, aberto a empresa lá, ela precisa necessariamente ter uma conta bancária. Né? E o que eu sugiro, né, não fazendo propaganda de um banco brasileiro, mas tem 3 bancos que operam lá, basicamente. É Itaú, Bradesco e Banco do Brasil. Os maiores. O Banco do Brasil, você abre a sua conta a partir daqui do Brasil. Claro, né? Você não precisa nem ir lá. Aí você tem a sua conta lá. Por que essa necessidade da conta lá? Porque como você vai nacionalizar a mercadoria, você mandou para lá, chegou lá no Porto de Nova York. Então você vai ter um despachante aduaneiro, né, que nós até podemos indicar, se você tiver uma de sua preferência, que vai só liberar a sua carga. Você não vai estar lá, ele vai liberar a carga no porto e contratar, né, uma transportadora para enviar, redespachar para o cliente final, que vai receber ela já como empresa americana. O registro alfandegário lá, vamos chamar de declaração de importação, feito no US Customs, né? Ele vai ser feito
pela sua própria empresa. Na sua documentação de exportação que saiu do Brasil, você tem a figura do exportador, do shipper, e a figura do importador, do consignee. Vai ser você para você mesmo. Você, Matriz Brasil, para você, filial nos Estados Unidos. Essa empresa vai receber a documentação, vai liberar a carga no porto e vai redespachá-la fisicamente para o importador, que isso aqui já vai receber ela liberada. Só que na hora de pagar, você fez um refaturamento daqui do Brasil, como se fosse a empresa americana, né? Só que isso vai ser feito no Brasil, porque ela não tem funcionário. Para a empresa, para o consumidor final lá, para o comprador lá, o qual vai pagar a sua filial. Pagar a sua filial onde? Na conta do Banco do Brasil, ele vai depositar na conta do Banco do Brasil lá, né? Perfeito. E você, da sua conta aqui pela internet bank, você vai transferir esse dinheiro. Claro. Aí você vai falar, poxa, Paulo, mas eu embarquei daqui para lá por $50 mil, por exemplo. Nacionalizei por $50 mil e revendi por 100. Ele vai me pagar 100. Eu não vou poder trazer esse 100 para o Brasil. Você não vai poder trazer os $100 mil para o Brasil vinculado naquela exportação. Porque aquela exportação é 50, você consegue trazer 50. Claro. E os outros 50 vão ficar lá? Não, aí você vai fazer um processo de internalização dessa diferença, desse overprice, desse profit, desse lucro que você apurou lá para o Brasil. Da mesma forma, a Receita Federal Brasileira vai receber esse dinheiro, você vai declarar, mas você não vai declarar ele vinculado àquela exportação, claro, porque o valor é maior, né? Claro. Aí existem outros aspectos que devem ser considerados no segundo momento, mas o dinheiro seu está na sua própria filial. Você está entendendo? Ou seja, o dinheiro é seu, na sua conta do Banco do Brasil. À sua disposição. À sua disposição. Você não perdeu a venda, você apurou o resultado, e o que você vai precisar é trazer esse dinheiro para o Brasil se for necessário, né? Claro, for necessário. Hoje, a legislação cambial brasileira, regulamentada pelo Banco Central do Brasil, permite que as empresas até mantenham valores no exterior, claro, né? Mantenham valores no exterior, desde que declarados devidamente, é importante deixar isso ressaltado aqui, no seu imposto de renda. Você vai informar no imposto de renda que você tem uma filial americana. Você vai colocar no seu imposto de renda que você tem uma conta no Banco do Brasil, lá em Nova York ou em Miami, que está recebendo valor. Você vai declarar no seu fechamento do seu exercício anual o valor que você tem em conta. Você vai passar todas as informações de uma maneira clara, transparente, sem nada irregular. Claro que alguns produtos existem limitação para isso. Como assim alguns produtos? Café, por exemplo, que está muito afetado. Tá? Isso não impacta talvez tanto no Rio Grande do Sul, mas lá em Minas Gerais carne impacta. Que afeta muito. Pois é, porque o que é commodity, o café, a saca do café arábica, ele é regulamentado pela Bolsa... Não é regulamentado, desculpa. Ele é cotado pela Bolsa de Londres. Então, é um produto que às vezes você não tem muita margem, né, para trabalhar. Perfeito. Mas você está um outro exemplo muito afetado, onde eu tive uma empresa nos Estados Unidos durante 5 anos, setor de granito, né, de chapas de granito. Você tem chapas de granito de desde $2 o square feet, cujo container fechado com 50 chapas vale 7, 8, 10 mil dólares, até containers de granito que vale $70 mil. Existem uma série de variáveis que impactam no custo do granito, que está afetando o estado do Espírito Santo assim drasticamente. Estão falando de mais de 100 exportador mil. O Espírito Santo exporta granito? Sim, granito muito. E sustenta os Estados Unidos. Assim, o que sustenta a economia da região ali próxima, não só da Grande Vitória, né? Mas de Castelo, Cachoeiro do Itapemirim, lá onde é a terra do Roberto Carlos. Né? Sim. É principal segmento econômico que atende lá. Nossa, muito forte. Mineração de granito lá é muito forte. Exporta para o mundo todo, mas principalmente para os Estados Unidos. Mensalmente, o Porto de Vitória, né, gira ali em torno de 3, 4 mil containers de granito mensalmente. Hoje isso está reduzido lá a 10, 20%. E é o grande importador? Estados Unidos. O grande importador. Né? Que é o caso aqui do calçado, né? Pois é, deixa eu te fazer uma pergunta agora do jornalista para o especialista. Perfeito. Qual é a diferença dessa operação que você chama de onshore, né? Do drawback? Não, é o drawback. O que acontece? O drawback é um benefício fiscal, né? Não só do governo brasileiro, todos os países do mundo utilizam isso. O drawback é quando você vai exportar uma mercadoria, mas você depende de insumos importados, né? Então você tem 2 tipos de drawback, na verdade mais de 2, mas os 2 principais são o drawback isenção e o drawback suspensão. O drawback suspensão é quando você faz, junto ao MDIC, né, uma programação do que você vai importar já para fabricar um produto destinado à exportação. Aí quando você importa esses produtos, você não paga imposto de importação, IPI, PIS, COFINS, ICMS e o AFRMM, o adicional de frete para renovação da marinha mercante. Você tem direito a essa suspensão do intuito. Por que você fala suspensão? Porque você tem o prazo de 1 ano para pegar esses insumos, essa matéria-prima,
transformar em algum outro produto e exportar. Aí Por exemplo, você vai pagar. Aí você não paga. Essa suspensão vira uma isenção. Mas na hora de exportar é que não, você não paga. Isso é o benefício do drawback, é você não pagar imposto na matéria-prima, imposto nenhum, desde que ela vai ser exportada. Por exemplo, o setor calçadista depende de um determinado item lá, ou vamos citar um exemplo mais claro, por exemplo, vamos pegar uma grande empresa daqui do sul, Gerdau. A Gerdau produz aço e exporta para o mundo todo, uma das maiores siderúrgicas do Brasil e sem dúvida nenhuma, uma grandíssima empresa, uma empresa muito forte, muito bem estruturada. Imagine-se que ela dependa do carvão, né? Para a produção. Dizem que o carvão brasileiro não é de boa qualidade, não vou entrar no meio da questão. É muito comum, os Minas, CSN importam carvão da Polônia, da África do Sul e etc. Esse carvão que é importado e paga imposto de importação, ICMS, etc., quando a parte do carvão que é destinada à exportação, ela está isenta desses tributos. Então ele importa o carvão, transforma, junta, né? Pega junto com o minério que transformou em aço e exporta. Aí ela não paga imposto. Esse é o benefício fiscal aqui no Brasil que dá competitividade à exportação brasileira, né? Bom, nós estamos chegando ao final, estamos entrevistando aqui o professor e gestor de exportação, logística internacional, Paulo Miguel Bohomolets. Está correto? Bohomolets, perfeito. Tá. Nós estamos chegando ao final, mas eu não posso deixar de lhe perguntar aí. Nessa sua atividade, além de ser professor, agora com esta crise, que nós estamos com a crise entre aspas, mas o tarifaço, todo mundo. Tá. Sim, sem dúvida nenhuma. Você está sendo muito solicitado? Como é? Um pouco. Na verdade, eu sou responsável pela exportação de uma empresa, de uma indústria, né, na área de alumínio. Já estou lá há mais de 3 anos desde que eu fechei a minha empresa. E nós já temos uma empresa nos Estados Unidos que foi montada lá há mais de 3 anos atrás, aproximadamente 3 anos, não com o objetivo fiscal, né, mas com o objetivo que eu te falei, da pronta entrega. Para poder, aí tem um armazém lá que nós utilizamos e tudo, mas assim, não necessariamente quando você tem esse foco fiscal, você precisa ter essa estrutura física, né? Então eu trabalho numa indústria, né, e está tendo realmente uma demanda muito grande, não só aqui pelo Rio Grande do Sul. Vim aqui a convite de um grande amigo, né, porque nós estamos buscando ajudar dentro do possível, né, no sentido de orientação para salvar empregos, né? Porque isso em Minas Gerais está um problema muito sério, no Espírito Santo muito grande, em São Paulo, né? A gente tem ouvido falar isso demais. Todos foram afetados, né? O Rio Grande do Sul muito, né? Exatamente pelo fato dos manufaturados aí nessa área aí, né? E Rogério, uma coisa eu te falo, até a título de curiosidade, eu não sei se isso já está acontecendo no Sul, mas o brasileiro, assim, às vezes ele encontra oportunidade em tudo. Existem muitas empresas, prestadores de serviço na área de comércio exterior, que nós chamamos de despachantes aduaneiros, agentes de carga, né? E que em Minas Gerais, por exemplo, né, através de um antigo amigo, né, e que atua nessa área de serviço, ele já abriu uma empresa nos Estados Unidos, porque às vezes a empresa é tão pequena que não compensa o volume, né? Isso é uma coisa que acontece muito, é uma ideia para os prestadores de serviço aqui no Sul, que nós sabemos que são muitos e muito competentes e qualificados. Às vezes a empresa não tem um volume grande para os Estados Unidos, faz um embarque por mês, 2 embarques por mês, um embarque que não é regular e tudo. Mas aparece oportunidade para ele fazer uma venda. Aí o que acontece? Ele não quer perder essa venda, né? Então o que ele faz? Ele, para não precisar abrir uma empresa lá para fazer um processo, 2 processos, ele está utilizando a estrutura de um prestador de serviço que já tem uma empresa, então ele exporta para o próprio próprio prestador de serviço. E essa empresa lá nos Estados Unidos, que ele tem um contrato de prestação de serviço aqui no Brasil, se encarrega de fazer a nacionalização e entregar para o cliente que ele quer receber o dinheiro e mandar para o Brasil, né? Muito uma oportunidade. Muito bom. Foi rápido, né? Foi, Rogério. Eu lhe agradeço imensamente. Lá se foram os nossos tempos aí. Espero que a gente tenha ajudado aí. Mas, sem dúvida alguma. Um telefone para contato, por favor. Eu estou lhe pedindo. 31 que é Minas Gerais, Belo Minas Gerais, né? 99 812 77 Tá aí, ó. Esse é o nosso telefone, o nosso site, se puder falar. Por favor. O nome da nossa empresa é Stone Trading, né? Temos o site www.stonetrading.com.br. E pela própria pesquisa no Google, pelo meu nome, Paulo Miguel Bohomolets, a pessoa vai me localizar, e eu tenho um sócio, né, aqui em Porto Alegre, um parceiro, né, o Armando Job, um amigo de muitos e muitos anos, que está conosco nessa empreitada. Ele vai poder, se for a empresa aqui da Grande Porto Alegre, com certeza vai poder atendê-los pessoalmente. Muito bom.
Ok? O professor Paulo, muito obrigado pela sua agradeço. presença. Estamos chegando ao final do nosso Conversa de Sucesso. Você ouviu Conversa de Sucesso, então, e temos um novo encontro, segunda-feira, às 6 da manhã, com o programa Agora. Tenham todos um bom fim de semana. Até lá. Você ouviu Conversas de Sucesso.